Se existe algo que a internet deixou claro ao longo dos anos é que a natureza não segue roteiro. E quando o instinto fala mais alto, até situações aparentemente comuns pode se transformar em momentos de puro terror. E diferentes partes do mundo, cenas reais registradas por câmeras mostram o instante exato que humanos cruzam por acidente o limite invisível entre segurança e perigo, enfrentando animais que agem sem hesitação. Então senta tua bunda na cadeira, te prepara e vamos direto pro vídeo de hoje. E começando aqui com o cavalo selvagem, bora conferir. Um homem passava com seu amigo por um local deserto, perto de uma extensa mata, quando avistou um grupo de cavalos selvagens e resolveu se aproximar, o que acabou não sendo uma boa ideia. O registro feito pelo homem que ficou mais distante mostra o amigo se aproximando de um dos cavalos, que estava um pouco mais atrás do grupo e tentando uma interação. O animal, a princípio, não demonstra nenhum tipo de reação, mas foi só o homem chegar um pouco mais perto e se movimentar bruscamente para que o cavalo agisse e desferisse um baita coice nele. Ao levar o coice, ele cai no chão, o amigo que filmava se assusta e a cena é bem tensa. Nossa, isso aqui é papo de costela quebrada. Meu Deus, imagina isso aqui, a força. Apesar do golpe, ele se levanta rapidamente e volta correndo, indicando que apesar do susto, não tinha se ferido gravemente. Ele grita, xinga e demonstra uma feição de dor. Afinal, um golpe daqueles deve ser bem dolorido. Bem dolorido. Eu acredito que ele nunca mais vai procurar, viu? Um cavalo pra poder perturbar. Estava fazendo uma live pelas ruas da Coreia do Sul, quando decidiu interagir com o cachorro de uma mulher que passava pelo local, mantendo seu estilo já conhecido de um comportamento bem performático e até engraçado. Durante a aproximação, ele começou a latir para o animal e invadiu o espaço dele de forma bastante direta, chegando muito perto do rosto do cachorro. A situação, que inicialmente parecia cômica para quem assistia à transmissão, rapidamente mudou de tom quando o cão reagiu de maneira instintiva e acabou mordendo o nariz do streamer. Logo Nossa, que após perigo! o ocorrido, foi possível ver que a mordida realmente causou ferimento, com o streamer demonstrando surpresa e dor ainda ao vivo, Perigoso. o que contribuiu ainda mais para a repercussão do momento. O vídeo se espalhou rapidamente pelas redes sociais, acumulando milhões de visualizações e gerando discussões sobre o comportamento do próprio Speed, já que a reação do animal foi considerada previsível diante da abordagem invasiva. Gente, uma mulher perdeu o nariz por causa disso. Ele ficou mais raivoso do que o cachorro. Especialistas explicam que, em situações como essa, é comum que cães interpretem movimentos bruscos, barulhos altos e aproximações muito próximas, especialmente na região do rosto, como ameaças, o que pode levá-los a agir de forma defensiva. Posteriormente, o próprio streamer reconheceu que errou ao se aproximar daquela maneira. Não machucou muito não, né? Que não vi sangue. Uma cena impressionante registrada em 2009 mostrou um leão que atacou um homem em Peshawar, no Paquistão, de maneira completamente inusitada. No episódio, um homem se aproximou de um leão que era mantido como animal doméstico, tentando acariciá-lo, o que acabou desencadeando uma reação agressiva. O leão não gostou daquela interação, mordeu o braço da vítima com violência, enquanto outras pessoas assustadas tentavam puxá-lo para trás, gerando uma cena de desespero que, segundo relatos associados ao vídeo, pode ter terminado de forma fatal. Embora não haja ampla cobertura consolidada especificamente sobre esse caso, muitas especulações indicam que o homem infelizmente não resistiu. Mas também, gente, um ataque de leão não é pra menos. As pessoas insistem em ter animais assim, gente, como animal de estimação, não é um cachorro. Se cachorro ataca, imagina. Quando criados em cativeiro, o que para muitos é algo que não deveria acontecer, continuam sendo predadores extremamente perigosos, com instintos imprevisíveis. A aproximação direta, principalmente com tentativa de toque, pode ser interpretada como ameaça ou estímulo de caça. Diferente de animais domésticos, eles não têm comportamento adaptado à convivência humana segura. E qualquer erro de leitura pode resultar em ataques graves ou fatais, como esse em questão. Nem só a mordida do leão já arranca a cabeça do ser humano, o tamanho do leão, né? Na África, abriga diversos chimpanzés selvagens, onde em 2007, John McLaughlin e seu assistente, que trabalhavam com esses animais, resolveram ir até o local para levar alimentos e interagir com os animais, mas não foram bem recepcionados. Ao invés de receberem os visitantes de forma amigável, os chimpanzés reagiram com hostilidade e partiram para o ataque, criando uma situação de extremo perigo que por pouco não terminou em tragédia. John
chegou a ser arrastado por um dos animais e só escapou porque na luta para escapar das garras do chimpanzé, acabou caindo dentro da água, onde o animal não foi atrás dele. Esse tipo de reação não é incomum, e estudos sobre chimpanzés mostram que eles são animais altamente territoriais, inteligentes e capazes de agir de forma coordenada e agressiva quando se sentem ameaçados ou quando interpretam a presença humana como invasão. Eu acredito que é só deixar eles quietinhos que não acontece nada. Mas não quer invadir a propriedade, aí eles ficam irritados. Ao que tudo indica, foi exatamente isso que aconteceu ali, já que, ao entrarem em um território dominado por chimpanzés e tentarem interagir diretamente com eles, os homens acabaram desencadeando uma resposta defensiva e agressiva do grupo. Será que era a primeira vez que eles tinham ido? Uma Essa reportagem pergunta, que né? viralizou em 2014 mostrou o momento em que uma leoa, que era criada domesticamente por um casal desde filhote, Não, acabou atacando um gente. visitante diante das câmeras. Na cena, a leoa, considerada dócil, parece se comportar normalmente. No entanto, em determinado momento, um integrante da equipe se aproxima do animal, aparentemente sem demonstrar medo, o que rapidamente muda o comportamento da leoa. De forma inesperada, ela parte para o ataque e avança sobre o homem, rasgando sua roupa e causando ferimentos, principalmente nas costas, enquanto ele tenta se afastar em pânico. A situação só não se tornou mais grave porque os próprios donos intervêm rapidamente e conseguem conter o animal, interrompendo o ataque antes que algo pior aconteça. Apesar do susto e dos ferimentos, o homem não sofreu lesões fatais, o que foi considerado uma grande sorte diante do potencial destrutivo de um animal desse porte. Perigosíssimo, né? Ela ficou bem agitada. Gente, não tem como não, gente. E o homem ainda fica lá? Grande repercussão justamente por quebrar a ideia de que um leão criado desde pequeno pode se comportar como um animal doméstico comum. Mesmo acostumada aos donos, a leoa não reconhecia o visitante como parte do seu grupo. E isso foi suficiente para desencadear uma resposta instintiva de ataque. Bem perigoso, né? Teve sorte. O caso envolvendo o treinador Daniel Beck aconteceu durante uma apresentação ao vivo na Feira do Condado de Cuyahoga, em Ohio, em agosto de 2012, e acabou se tornando um dos vídeos mais impactantes desse tipo de incidente. Durante o show, Beck realizava uma demonstração comum nesse tipo de espetáculo, em que colocava repetidamente a mão dentro da boca do jacaré para mostrar ao público a velocidade e a força da mordida do animal. Inicialmente, ele conseguia retirar muito o braço antes, né? que o jacaré fechasse a mandíbula, o que aumentava a tensão e a expectativa da plateia. No entanto, em uma das tentativas, o timing falhou. O treinador acabou deixando o braço alto demais e por tempo suficiente para que o jacaré reagisse instintivamente, fechando a boca com extrema força sobre seu braço. A cena rapidamente se transformou em desespero, com pessoas gritando enquanto o animal mantinha a mordida. A situação ficou ainda mais perigosa porque jacarés possuem uma das mordidas mais fortes do reino animal. E além disso, costumam realizar o chamado death roll, ou giro da morte, que poderia ter causado danos muito mais graves. Felizmente, outro treinador que estava presente agiu rapidamente e conseguiu abrir a boca do animal à força, impedindo que o pior acontecesse e libertando o braço de Beck após cerca de 20 segundos de tensão. Gente, lá tinha criança, olha as crianças lá. Meu Deus. Com a gravidade do ataque, Beck não sofreu danos permanentes. Ele precisou de pontos devido aos ferimentos, mas não teve lesões musculares ou profundas, o que foi considerado extremamente sortudo diante da situação. Extremo sortudo, viu? Pura sorte. Uma cena impressionante mostra o momento em que um enxame de abelhas ataca ciclistas no sul da Espanha durante uma trilha. Enquanto pedalavam normalmente por uma rota de mountain bike, eles acabaram passando muito perto de uma colmeia, o que desencadeou uma reação imediata e agressiva dos insetos. De repente, o que era apenas um passeio esportivo se transformou em um momento de puro desespero, com os ciclistas tentando fugir enquanto eram cercados pelo enxame e levavam diversas picadas. As imagens, gravadas por câmeras acopladas aos próprios ciclistas, mostram claramente o pânico do grupo, com gritos, tentativas de se proteger e movimentos rápidos para escapar do ataque. Em alguns relatos associados ao caso, um dos ciclistas chegou a sofrer cerca de 80 picadas, enquanto outros precisaram de atendimento médico após o incidente. Apesar da intensidade da situação, todos conseguiram sair do local, e ao que tudo indica, se recuperaram sem consequências mais graves. Eu imagino o desespero, você tomar um monte de ferroada. Que doideira.
Ai, gente. Há indícios de que o ataque ocorreu porque as abelhas já estavam agitadas antes da passagem dos ciclistas, possivelmente devido à interferência externa na colmeia, como a ação de algum animal, o que aumentou o nível de agressividade do enxame. Que doideira. Em 2017, um motociclista ficou inconsciente após ser atropelado e arremessado por um búfalo no Paquistão. E a cena acabou viralizando na internet. Em 2017, um motociclista trafegava normalmente por uma rua no Paquistão quando, de forma inesperada, um búfalo surgiu e avançou em sua direção. Sem tempo para reação, o animal atingiu a moto com força total, arremessando o homem ao chão de maneira brusca. As imagens mostram que o impacto foi tão forte que o motociclista ficou inconsciente logo após a colisão, o que gerou grande preocupação entre as pessoas que presenciaram a cena. Após o acidente, populares correram para ajudar a vítima, que permaneceu caída enquanto o animal se afastava. Ao que tudo indica, ele foi socorrido e ficou bem posteriormente, sem nenhuma lesão grave. Que bom, né? Imagina, você tá ali no trânsito do nada, você é atropelado por um búfalo, um boi, uma vaca. Esse tipo de situação, embora pareça incomum, pode acontecer em regiões onde búfalos e outros animais de grande porte circulam livremente ou estão próximos de áreas urbanas e estradas. Búfalos são extremamente fortes e quando se sentem ameaçados ou agitados, reagem de forma imprevisível e agressiva. Bem doido. Em 94, uma elefanta chamada Taiki fez sua última apresentação em um circo após um ataque que deixou seu treinador sem vida e deixou 13 pessoas feridas. 13? Um dos momentos mais marcantes já registrados de ataques animais. A elefanta Taiki protagonizou o episódio em 20 de agosto de 1994, durante uma apresentação no circo, em Honolulu, no Havaí, Estados Unidos. No meio do espetáculo, diante de centenas de pessoas, o que parecia ser apenas mais uma apresentação comum rapidamente se transformou em causa absoluta. Durante o número, Taiki entrou em estado de agitação extrema e começou atacando um tratador, lançando-o violentamente ao chão. Em seguida, quando o treinador Alan Campbell tentou intervir, acabou sendo derrubado, arrastado e morto pela elefanta diante da plateia. Matou. Em uma cena que causou pânico generalizado. Ao todo, cerca de 13 pessoas ficaram feridas no tumulto gerado pela fuga desesperada da plateia. Após o ataque dentro do circo, a situação ficou ainda mais impressionante. Taiki conseguiu escapar do picadeiro e saiu pelas ruas da cidade, permanecendo fora de controle por mais de 30 minutos. Durante esse tempo, ela percorreu áreas urbanas, atacou objetos e colocou em risco qualquer pessoa que estivesse por perto, até que a polícia foi acionada. Sem conseguir conter o animal, os agentes abriram fogo e dispararam dezenas de tiros, até que a elefanta finalmente caiu e infelizmente perdeu a vida dessa maneira. O caso gerou enorme repercussão e passou a ser frequentemente citado em debates sobre o uso de animais selvagens em circos, levantando discussões sobre maus tratos, estresse e os limites desse tipo de prática. Gente, ela só queria ser livre, eu tenho certeza. E mataram, E mais coitada. uma vez, veremos um daqueles momentos em que uma apresentação com animal selvagem foge completamente do controle, mesmo sendo conduzida por alguém experiente. O incidente ocorreu durante um show no Seminole Hard Rock Hotel Casino Hollywood, na Flórida, onde um treinador realizava uma demonstração com um jacaré diante do público. Durante a apresentação, ele repetia um número clássico de colocar a mão dentro da boca do animal para mostrar confiança e domínio sobre o comportamento do réptil. Esse tipo de ato depende de precisão extrema e do timing perfeito para retirar a mão antes que o jacaré feche a mandíbula. No entanto, em determinado momento, algo saiu do previsto e o jacaré fechou a boca com força total. O resultado foi imediato e chocante, já que o treinador teve parte do dedo arrancada durante a mordida, diante das pessoas que assistiam à apresentação. Caraca, foi muito rápido. Gente, eu acho que nada é muito especialista para um animal. Na cena, a princípio, não dava para notar o que havia acontecido, já que tudo aconteceu em questão de segundos e de forma totalmente inesperada. Mesmo com a gravidade do ferimento, o homem conseguiu ser socorrido após o ataque e o animal foi contido. Sem comentários. Uma cena impressionante mostrou o momento em que um homem, em um zoológico, acabou caindo dentro da jaula de um urso que o atacou de maneira agressiva. Nossa, esse foi Na cena do urso. registrada por outros visitantes, vemos o urso se aproximando do homem e o atacando com mordidas, patadas e dominando-o completamente no chão, enquanto ele grita desesperado. O urso segue com um ataque bem agressivo e bem angustiante para quem acompanha e não pode fazer nada para salvar o homem. Somente depois de algum tempo, ao conseguirem de fato afastar o urso,
Os socorristas entram no local e retiram o homem do recinto em estado grave. Não Nossa, se tem muitas tava vivo. informações sobre como ficou seu estado, mas sua condição era bem crítica. Quando uma pessoa invade ou cai dentro de um recinto, o animal não interpreta aquilo como um acidente, assim como a entrada de um elemento estranho em seu território. Isso acontece porque para o animal, trata-se de uma situação de defesa territorial ou até mesmo de uma oportunidade de ataque. E ficamos por cá com o vídeo de hoje. Se você gostou muito desse vídeo, deixa muito like, inscreva-se no canal, ativa o sininho para tu não perder os próximos vídeos. Ótimo FDS aí pra vocês. Fui te espero aqui na segunda-feira. Tchau, obrigado, beijo!